Olá, bem-vindos a mais um vídeo desta série de vídeos que eu estou a fazer sobre biofísica. Hoje vamos falar sobre ressonância magnética e vamos então começar a falar sobre ressonância magnética. Então, a imagiologia por ressonância magnética é baseada no registro das velocidades de regresso ao equilíbrio dos prótons colocados sobre um campo magnético e submetidos a um impulso destabilizador. Pronto. Nós vamos dar só um cheirinho de como é que isto funciona. Não vamos entrar em grandes detalhes, só para vocês perceberem de onde é que aparecem estas imagens. Pronto. O fenómeno de ressonância magnética nuclear, RMN, apresenta na existência do spin nuclear das partículas, que confere a determinados núcleos um movimento magnético responsável por uma interação com um campo magnético exterior. Ou seja, os núcleos e todas as partículas têm um movimento de spin, que é uma rotação em torno delas próprias, e o que esta ressonância magnética vai fazer, vai utilizar essa propriedade, neste caso dos núcleos, para a aquisição de imagens. O nome ressonância magnética tem origem no fato do núcleo de determinados átomos ter as características de um ímã que, colocado num campo magnético, transforma-se num oscilador de dois estados suscetível de ecoar quando é submetido a uma excitação com uma frequência adequada. Ou seja, vai haver uma frequência que vai excitar de alguma maneira o elemento e ele depois vai absorver energia que, quando essa frequência é libertada, e nessa libertação, dentro da ressonância magnética, depois acontece a magia de aquisição de imagem. Um ímã é um sistema material que possui um momento magnético, denominado M, grandeza vetorial, que tem a orientação e o modo que expressa a força do ímã. O ímã cria no espaço circundante um campo magnético que nós vamos denominar B, grandeza vetorial, cuja intensidade, denominada indução magnética, se exprime em Tesla. É como o carro, exatamente. O Gauss é a antiga unidade e é igual a 10 levantado a menos 4 Tesla. Um Gauss igual a 10 levantado a menos 4 Tesla. As propriedades da matéria estão relacionadas com a presença de cargas elétricas em movimento. De uma forma geral, todas as cargas em movimento criam uma indução magnética. Uma bobina percorrida por uma corrente cria um campo magnético orientado segundo o eixo da bobina e cuja intensidade é proporcional à intensidade da corrente. A imagiologia por ressonância magnética utiliza de induções magnéticas muito elevadas, 0,5 a 4 teslas, e se calhar no momento em que nós estamos a falar já existem máquinas de ressonância magnética que chegam aos 8 teslas, criada por grandes bobinas resistivas ou supracondutores. O campo e os momentos magnéticos, ou seja, cada bobina vai criar um campo de norte para sul negativo. Isto vai a bobina, anda aqui. A bobina é um fio que roda. Imaginem um carrinho de linhas, para quem não sabe o que é uma bobina, imaginem um carrinho de linhas que tem aqueles fios todos, tem o fio todo enrolado. Uma bobina é isso, só que o fio é um metal e passa uma corrente nesse fio. Pronto, e ao passar a corrente nesse fio da bobina, o que vai acontecer é que vai criar um campo magnético. Pronto, e isto, na verdade, é um campo eletromagnético, mas tem a sua componente magnética. O núcleo dos átomos é animado por um movimento de rotação em torno de si próprio, chamado movimento de spin. Este movimento de uma carga elétrica positiva confere ao núcleo, sob determinadas condições de assimetria, um momento magnético denominado momento magnético nuclear e traduzido por μ. Entre os núcleos quantitativamente importantes no organismo, apenas o hidrogênio possui um momento magnético nuclear. Portanto, nós temos ressonância magnética e ela existe única e exclusivamente graças ao hidrogênio. Se nós não tivéssemos hidrogênio no nosso corpo, a ressonância magnética não funcionava connosco. Outros isótopos com o número ímpar de prótons ou de neutrões têm igualmente um momento magnético, não é o caso do carbono ou do oxigênio. A imagiologia da ressonância magnética assenta, portanto, essencialmente nas propriedades do núcleo do hidrogênio. É isto. Sem hidrogênio não havia ressonância magnética. Como existe hidrogênio, como nós estamos carregadinhos de hidrogênio,
a coisa funciona. Não fôssemos nós compostos por 70% de água, logo a água tem hidrogênio e, portanto, esta técnica faz uso da propriedade nuclear ou das propriedades do núcleo do hidrogênio. Os momentos magnéticos nucleares dos núcleos de hidrogênio contidos num volume V de matéria adicionam-se vetorialmente para originar um momento magnético macroscópico, ou seja, todos os núcleos dos hidrogénios têm um momento magnético, a soma deles todos vai dar um momento magnético macroscópico. Os momentos magnéticos macroscópicos que descrevemos têm um módulo proporcional ao número de núcleos de hidrogênio por unidade de volume, que é exprimido em átomos-gramas por metro cúbico. E, portanto, este momento, os momentos basicamente é uma quantidade de movimento, é um momento de rotação, de spin, e todos estes momentos juntinhos dos hidrogénios vão criar um momento gigante, que na verdade, quando não estão sobre um campo magnético, a soma deste momento dá zero, porque isto é completamente aleatório. Ou seja, M dá zero quando não há campo magnético à nossa volta, então os momentos dos hidrogénios, eles andam completamente aleatórios. Em média, este momento geral, grande, macroscópico, vai dar zero. Na presença de um campo magnético exterior, ocorre um fenómeno duplo. Os momentos magnéticos nucleares individuais orientam-se para formar um ângulo constante com o campo. Então, determinados movimentos orientam-se de forma paralela a B0, de modo que este produto seja maior que zero, enquanto outros, este produto dá inferior a zero, porque estamos a falar de vetores, e se um estiver num sentido e o outro no outro, vai dar uma quantidade negativa. Este será aquilo que nós chamamos de momento paralelo e momento antiparalelo. Ambos são paralelos, só que os dois, neste caso, os dois estão a ir no mesmo sentido. Para baixo, um está a ir no outro sentido e o outro está a ir no sentido para baixo. Portanto, vamos admitir que isto seja um momento antiparalelo. Como um peão que gira sobre si mesmo em torno de um eixo vertical, os momentos magnéticos nucleares μ são animados de movimento de rotação em torno de um eixo definido pelo campo. Ou seja, ele vai andar assim à volta, assim. É este movimento que ele vai criar. E, portanto, este movimento à volta do campo, à volta de um eixo criado pelo campo, vai ser o momento que assim, neste caso, ou assim, se for antiparalelo. Ok? Então, este movimento faz com a mesma frequência no mesmo sentido, vetorial positivo com orientação definida por B0, para os movimentos paralelos e antiparalelos. O que faz com que o momento resultante M gire em torno também de B0, com a mesma frequência. Então, vamos ter um momento gigante, porque são a soma de todos os momentos dos hidrogénios a rodar no mesmo sentido, quando o campo está ativo, e então vamos ter um momento gigante, e aí sim já não é igual a zero, porque já temos um campo magnético. Em ambas as orientações, os momentos individuais não estão em fase e estão dispostos aleatoriamente em torno de B0. E, portanto, vamos ter um momento gigante para cima e outro momento aqui, a bobina, o sinal e o campo neste sentido. O que é que vai acontecer? Nós vamos ter uma velocidade da rotação de angular, do movimento de rotação, e é-nos dada pela relação de Larmor. A constante γ é a característica do núcleo, é a chamada relação giromagnética. A frequência de rotação, chamada frequência Larmor, é então dada por V igual a ω0 dividido por 2π, ou γ sobre 2π vezes B0, o campo, e este valor será o número de voltas por segundo por Tesla, ou seja, quanto mais Tesla, mais voltas por segundo vamos ter. Portanto, o que é que isto nos diz? O que é que acontece? Na verdade, nós vamos ter os hidrogénios a rodar e aquela frequência ao início, que eu falei, que vai ser criada, o que é que vai acontecer? Essa frequência vai encher de energia os átomos de hidrogênio, eu estou para aqui a passar, mas vou parar aqui, vai encher de energia os átomos de hidrogênio e quando ela deixa de passar, os átomos de hidrogênio vão se alinhar com o campo e vão libertar essa energia. E é nessa libertação de energia que depois é captada a imagem. E dependendo do tipo de tecido, isso é que vamos conseguir visualizar. Portanto, a ressonância magnética permite a distribuição espacial de um sinal de ressonância magnética para os diferentes pixels de um corte anatómico. Obter uma imagem coloca 3 problemas fundamentais. Selecionar o corte do organismo a estudar e a sua espessura,
escolher a sequência a partir da qual será constituída a imagem, encontrar num registro para o qual contribuem todos os pixels do corte o valor do sinal RMN de cada pixel. Ok? E portanto, isto são os 3 problemas da ressonância. Os dispositivos de imagiologia por ressonância magnética são aparelhos de grande custo que necessitam de um ambiente especial, sem massas metálicas, em movimento nas proximidades, comboio, elevadores, caixas de Faraday de proteção contra as radiações eletromagnéticas exteriores. Ora, como são campos gigantescos, à volta do sítio onde está uma ressonância magnética não pode haver metais. Por acaso, no outro dia vi uma imagem que era no estacionamento de um hospital, tinham posto a máquina de ressonância magnética no andar de cima e por debaixo onde estava a máquina não estavam a permitir estacionar carros. Não que os carros fossem ficar colados ao teto, não, mas a presença de metais perto da máquina iria influenciar o campo magnético que a máquina vai criar, e essa influência no campo magnético depois vai causar distorções na imagem, e os exames depois saem com artefactos e saem com, já não saem com aquilo, com a imagem que deveria sair, vão sair com algumas distorções, e isso causa problemas depois na aquisição da imagem. A caixa de Faraday, para quem não sabe, é uma caixa de metal e na verdade diz-se caixa de Faraday, mas no caso de uma ressonância magnética seria mais sala de Faraday, porque a sala onde está a ressonância magnética tem que estar completamente isolada de interferências eletromagnéticas. Isto significa que toda a sala de uma ressonância magnética tem que estar revestida a metal. E isso é que é uma caixa de Faraday. Por exemplo, se vocês podem fazer uma experiência que é, se vocês agarrarem o vosso telemóvel e o colocarem dentro de uma caixa de metal, ele deixa de ter rede dentro da caixa. Porquê? Porque a caixa faz como uma caixa de Faraday e isola o telemóvel de todas as radiações eletromagnéticas e assim não consegue conectar com o exterior. Por exemplo, bobinas que permitam estabelecer num grande volume um campo magnético intenso e homogéneo, assim como a possibilidade de estabelecer e interromper rapidamente os gradientes de campo magnético. Equipamentos informáticos de alto desempenho para controlar protocolos de aquisição e efetuar os cálculos necessários à reconstrução de imagens. Portanto, uma ressonância magnética ou um aparelho de ressonância magnética necessita de pelo menos estes 3 pontos. O campo magnético BU é obtido através de múltiplas bobinas coaxiais dispostas segundo o método de Helmholtz, ou seja, o que vai acontecer é que este campo, com estas bobinas em disposição, vai ficar homogéneo aqui em cima. E depois há de acabar, mas isto já estamos fora daquela parte da máquina. O que interessa é que onde a imagem vai ser adquirida, o campo seja completamente constante. Se houver inconstâncias no campo, vai haver problemas na aquisição de imagem, as imagens não vão ser adquiridas da maneira correta. Estas bobinas são percorridas por uma corrente de alta intensidade para limitar o consumo de eletricidade. Utilizam-se bobinas de supercondutores mantidas a temperaturas muito baixas, menos de 4 Kelvin, em hélio e azoto líquidos, que devem ser regularmente abastecidos devido à sua evaporação. Os campos obtidos têm intensidades de 0,5 a 4 Teslas, sendo os valores mais comuns entre 1 e 1,5, mas hoje em dia já existem máquinas com mais Teslas, quase já estão para sair novos modelos que conseguem chegar quase a 10 Teslas. E pronto, relativamente a isto dos supercondutores, as bobinas têm supercondutores. O material para ser supercondutor, hoje em dia ainda, é necessário mantê-lo muito, muito, muito frio. Num ambiente muito frio, 4 Kelvin, que são 200 e tal graus centígrados negativos, e portanto isto são temperaturas muito, muito baixas, e para manter isto é preciso tê-las em hélio ou azoto líquidos, e isto requer uma manutenção regular, aquisição de hélio e azoto líquido constantemente para manter dentro da máquina, e por isso é que um exame de ressonância magnética, quando a gente tem que o pagar, é caro, exatamente porque manter uma máquina destas custa muito dinheiro, para não falar da aquisição de uma máquina destas, que são milhões de euros que vale uma máquina de ressonância magnética. E, portanto, isto requer sempre muita manutenção, muitos custos, e é por causa disso que os exames são caros, se formos nós a pagá-los diretamente, se não for no público ou com seguro, uma coisa assim.
Os dispositivos de ressonância magnética permitem obter e reter imagens nestas resoluções. Hoje em dia talvez já haja resoluções superiores. A espessura dos cortes é alguns milímetros. O campo extrapolado é variável dependendo da antena utilizada. Pode ser uma secção transversal completa do corpo ou um campo reduzido explorando com uma grande resolução espacial uma pequena zona do organismo. Então, o que é que isto significa? Significa que as pessoas, quando são metidas aqui, esta maca vai entrar por aqui adentro, ok? E é aqui dentro que vai estar o campo completamente homogéneo. É aqui que os núcleos de hidrogênio vão ser excitados com uma frequência e depois, ao deixar essa excitação, eles vão retornar à sua posição que é sob o campo, e essa libertação de energia que vai permitir a aquisição de imagem. Aqui dentro estão as bobines e que também estão rodeadas ou seja, embebidas em azoto ou hélio líquido para manterem a sua propriedade de supercondutividade. Okay? E, portanto, isto é um exemplo de uma máquina de ressonância magnética. Nada do que vocês veem aqui é ferromagnético, ou seja, todos os metais que vocês veem aqui não são afetados pelo campo, porque se fossem, iriam contra a máquina e existem alguns vídeos, se vocês procurarem, acidentes com máquinas de ressonância magnética, vocês podem ver a potência e a força que têm os ímãs de uma máquina de ressonância magnética. Aqui temos a parte em que a região examinar é rodeada por uma antena que capta o sinal, é mais para zonas mais específicas e onde queremos uma grande resolução, então podemos captar aqui a cabeça, o tórax, o abdômen e a zona das pernas, e são estas antenas que depois vão captar o sinal para depois ser reconstruído nos computadores e criar uma imagem com maior resolução, maior detalhe. E é isto que acontece depois, é transmitido para computadores com grande capacidade de processamento, e depois o radiologista escolhe a função e as imagens e como é que as quer criar. Obviamente que aqui atrás isto já é uma zona isolada, as pessoas estão aqui e a pessoa está cá dentro. Normalmente há um microfone que comunica com a pessoa que está lá dentro e que diz, vai dando instruções, caso seja necessário dar instruções. Quais são os riscos da ressonância magnética? Tendo como base a radiação não ionizante, a radiação magnética tem a priori uma total inocuidade. Contudo, diversos pontos têm que ser equacionados. O sangue, em movimento no campo magnético estático e tenso, é sede de correntes induzidas geradores potenciais transmembranares na ordem dos 5 mV na aorta. A energia apresentada pela radiofrequência excitadora é dissipada nos tecidos sob a forma térmica. O depósito de energia é muito heterogéneo, sendo máximo ao nível dos membros, do pescoço e da cabeça, atualmente sem perigo, tendo em conta as potências utilizadas. Portanto, na verdade, de todas as técnicas que nós já vimos aqui, a ressonância magnética é com certeza a mais inócua ou a menos prejudicial à saúde, pelo menos para aquilo que se sabe até hoje. A ressonância magnética pode ser perigosa e está formalmente contraindicada nos indivíduos portadores de próteses, implantes metálicos ou dispositivos médicos implantáveis ativos tipo pacemaker. Pronto, isto não é preciso pensar muito para perceber porquê, né? Qualquer material que entre dentro da ressonância magnética que seja suscetível aos ímãs, né, a um campo magnético, não pode entrar, e pessoas que tenham pacemakers, né, que o campo magnético vai alterar a função do pacemaker, vai destruir aquilo ou vai desregular o pacemaker, e qualquer tipo de prótese que seja ferromagnética, mesmo que não seja, no exame a prótese vai causar distorção na imagem e o exame não vai ser possível ver bem a zona onde está a prótese. Os aparelhos de ressonância magnética podem mover objetos metálicos, chaves, carrinhos, suscetíveis de tornar perigosos projéteis. O ímã pode igualmente apagar cartões bancários e discos magnéticos e por aí fora. Devemos ainda considerar eventuais riscos de substâncias de contraste utilizadas na ressonância magnética, que é uma das técnicas que também se tem e que vamos falar lá mais à frente. Portanto, tudo o que for suscetível a um campo magnético não deve entrar dentro ou não deve ir para dentro de uma sala onde esteja uma máquina de ressonância magnética. Pronto, é isso. Os cartões bancários, hoje já não é muito grave, porque a maior parte dos cartões bancários, já a banda magnética já não é muito utilizada, é mais o chip.
E portanto os discos magnéticos, isso ainda existe, se bem que hoje já começam a deixar já começam a deixar de existir, então também deixa de ser um problema, mas também ninguém vai entrar com um disco magnético para uma ressonância magnética, né? A diferença entre raio-x e a ressonância magnética. Ora, são duas técnicas muito diferentes. Mesmo se as imagens resultantes em ambas possam ser semelhantes, o raio-x baseia-se num único parâmetro, a absorção dos raios-x pelos tecidos, como, por exemplo, a radiografia. É uma técnica irradiante, destaca o estudo das estruturas, a densidade característica, os ossos, que contêm cálcio bastante opaco, o tórax, que contém o ar, muito pouco opaco, a gordura. Permite igualmente estudar determinadas partes moles, articulações, vasos e intestinos através do aumento artificial de contraste destas estruturas com a ajuda de uma substância de contraste adaptada. É atualmente uma técnica muito rápida que permite a obtenção de cortes muito detalhados em todos os planos do espaço. Portanto, isto são as características que nós temos para o raio-x. Para a ressonância magnética é mais complexa, a maneira como nós temos para criar a ressonância magnética, né? Toda a física que está em volta da ressonância magnética. Diversos parâmetros podem intervir na origem da imagem magnética, a densidade dos prótons do tecido, diferentes correntes, potência do ímã, etc. Não é irradiante, sem perigos conhecidos atualmente. Não visualiza o cálcio, que não emite sinal porque não tem hidrogênio, nem o ar. Estes aparecem em negro apenas por contraste com o seu ambiente. Portanto, a ressonância magnética é a pior técnica para nós vermos diretamente os ossos. Ok? E por isso, para isso os ossos vamos para o raio-x. Se não é ossos, podemos ir para a ressonância magnética e ver outras coisas. Contrariamente a raio-x, a ressonância magnética é a ferramenta de eleição para os estudos de tecidos moles. Apesar de no raio-x nós conseguimos ver tecidos moles, na ressonância magnética tem muito mais vantagens para conseguirmos observar melhor os tecidos moles e porque existem depois configurações diferentes que nós conseguimos usar na ressonância magnética que nos vão dar detalhes mais claros e precisos sobre diferentes tecidos, com tonalidades diferentes, resoluções diferentes, e essa é uma das grandes vantagens da ressonância magnética. A comparação dos cortes T1 e T2, existem atualmente inúmeros tipos, assim como outros tipos de sequências ajustadas por vezes pela injeção de uma substância paramagnética, por exemplo o gadolínio, que permite ao radiologista o diagnóstico de múltiplas patologias, lesões mecânicas, inflamatórias, infecciosas, tumorais do cérebro, da medula, das vísceras, do músculo, por aí fora. Portanto, a ressonância magnética permite diferentes tipos de configuração para a aquisição de imagem, enquanto que no raio-x isso não acontece. Ok? E esta é uma das grandes vantagens também da ressonância magnética. A ressonância magnética é atualmente o único exame que permite estudar pormenorizadamente o cérebro e a espinal medula. Na verdade, é o exame de referência. A medula óssea realçando um edema intraósseo, traumatismo, inflamação, processo tumoral infeccioso, e permite estudar os vasos sanguíneos sem substância de contraste. Mais uma vantagem. Vamos fazer aqui uma pequena experiência. Ora, eu tenho um copo com água e óleo que flutua e um osso seco. Passamos o conjunto pelo raio-x, de seguida pela radiação, pela ressonância magnética, em ponderação T1 e depois em ponderação T2. São configurações diferentes, ou seja, T1 e T2 é o intervalo de tempo entre as duas excitações daquela frequência. É o tempo de eco e é o intervalo de tempo entre a excitação e o aparecimento de sinal da ressonância magnética. Uma sequência de ressonância magnética é um conjunto de impulsos excitatórios cujos parâmetros são ajustados de forma a obter imagens com determinado contraste, T1 e T2. Dependendo da frequência e da excitação, vamos ter contrastes diferentes. E, portanto, tenho aqui o óleo, a água, isto é um copo, e o osso. No raio-x, a gordura distingue-se da água, o que se traduz em cinzentos um pouco diferentes. Temos água, gordura. O osso é perfeitamente visível. Está aqui. Ok? Pronto, foi feito um scanner de raio-x e está aqui o osso, gordura, água. Se eu for usar a ressonância magnética, numa configuração tenho gordura branco e água em preto. Na outra configuração tem gordura a preto ou cinzento escuro e água a branco ou praticamente branco. Em ambas não se vê o osso. Zero osso. E portanto o osso é preto no fundo, ou seja, não conseguimos ver o osso com a ressonância magnética. A única maneira que a gente consegue ver o osso é se metermos o osso dentro do óleo e como o óleo tem uma cor, o espaço que o osso está a ocupar no óleo nós conseguimos ver por causa do contraste.
E, portanto, como o fundo é branco, o osso é preto, nós conseguimos ver, mas na verdade não estamos a ver o osso, estamos a ver o óleo e depois não estamos a ver o óleo porque está lá o osso. E, portanto, é isso que acontece com a ressonância magnética. Resumindo, o raio-x é uma técnica simples, um único parâmetro irradiante muito precisa, disponível, que necessita frequentemente de injeção de uma substância de contraste. Não é muito perturbada pela presença de metal. É o exame de base das estruturas calcificadas, ossos, do tórax, da coluna, um excelente exame para o abdômen e a pelvis e o exame mais utilizado nas patologias cardiovasculares. Uma grande calcificação situada na medula é perfeitamente visível no raio-x, mas totalmente invisível na ressonância magnética. Ok? Isto é o mesmo exame, é o mesmo sítio, é o mesmo sítio, exame de raio-x e exame de ressonância magnética. A ressonância magnética é uma técnica mais complexa, muito sensível. É o exame de base do cérebro, da espinal medula, da medula óssea, determinadas vistas, das articulações. Entra em concorrência com a ecografia para o estudo das partes moles do aparelho motor. Existem algumas contraindicações para a ressonância magnética: aparelhos eletrónicos implantados, estimuladores cardíacos, presença de estruturas metálicas ferromagnéticas em determinadas localizações, cérebro e olho. Quando colocamos o corpo estranho, metálico ferromagnético, no ímã de uma RM, ele é magnetizado e gera um pequeno campo magnético que perturba o campo magnético principal e altera as imagens. Isto é o que nós vamos chamar de artefacto. Além disso, se o corpo estranho é móvel, o campo magnético pode movê-lo, que é suscetível de lesar os tecidos circundantes, de onde resultam dois problemas. O menor, e os artefactos vão criar alterações na imagem, ou seja, anomalias na imagem, e nós não conseguimos ter um exame correto. O outro, mobilização do corpo estranho, e aí pode ser grave, porque se vocês tiverem um metal dentro do corpo, um objeto de metal, por muito pequeno que seja, pode ser só, imaginem, de uma cirurgia que vocês fizeram anteriormente, partiu-se um bocadinho de uma ferramenta que eles usaram na vossa cirurgia e ficou lá dentro. Isso, com o campo magnético, se for um objeto que seja influenciado pelo campo magnético, pode-se começar a deslocar e começar a rasgar o tecido onde ele está. Pronto. Isto é um bocado creepy, mas pode acontecer. Apenas os corpos estranhos metálicos ferromagnéticos, à base de ferro, têm este comportamento. O titânio, por exemplo, é não ferromagnético, muito útil para as próteses e a artrodeses, da coluna, provoca poucos artefactos. E, mesmo neste último caso, os instrumentos cirúrgicos em aço deixam de alocar microfragmentos geradores de artefactos em 1 ou 2 cm em torno da prótese. E vamos aqui ver umas imagens. Por exemplo, aqui temos uma radiografia, está ali o pedacinho, um fragmento de aço na rótula. E com uma ressonância magnética, reparem, há este artefacto todo, esta perturbação na imagem toda à volta deste artefacto. Reparem, uma coisinha tão pequenina cria logo um artefacto deste tamanho. Portanto, qualquer pedacinho de metal, mesmo que não seja ferromagnético, vai provocar um artefacto. Aqui temos estruturas metálicas fixas aos ossos, próteses, artrodeses, osteossíntese, aparelhos dentários, etc. Não podem ser movidos pela IRM. Na pior das hipóteses, degradam a imagem. Portanto, se tiverem aparelho e forem fazer uma ressonância, não há problema. Os piercings, à partida, também não há, mas lá está. Podem ter um metal, podem ter ferro, não sabemos de onde é que a gente compra os piercings. À partida não há stress, mas às vezes mais vale tirar. Este material de osteossíntese da coluna em titânio provoca poucos artefactos na ressonância magnética. E reparem, na radiografia estão cá bem visíveis os parafusos. Na ressonância magnética eles estão cá, mas se eu quisesse ver algum detalhe junto aos parafusos não conseguia ver porque ficam escuros. Eu consigo ver perto, mas não consigo ver muito bem. Os corpos estranhos metálicos ferromagnéticos situados num ambiente móvel podem por vezes ser movidos pelo campo magnético. Isto pode ter consequências graves se os campos estranhos se situarem no meio sensível. Um clipe vascular perto do cérebro, um corpo estranho no olho, válvula cardíaca metálica. Pronto. A consequência mais frequente dos piercings é o causar artefacto nas imagens. É preferível removê-los antes dos exames. É o que eu estava a dizer. Obviamente que eles não vão sair assim arrancados, mas
o que vai acontecer é que vão criar artefactos, porque, na verdade, todos os piercings, aqueles que vocês compram nas lojas, não são ferromagnéticos e aí não havia problema, a não ser que vocês façam um piercing homemade e aquilo seja feito de um metal que vocês sabem lá de onde é que aquilo veio, aí podem ter azar. Os estentes vasculares não são sensíveis ao campo magnético, exceto durante algumas semanas, geralmente 6, após a sua colocação. E, portanto, a ressonância magnética vê tudo? Não. A ressonância magnética vê muitas coisas, mas não vê tudo. Determinadas estruturas onde os prótons são raros, ar, cálcio ou circulação rápida, sangue não emitem sinal e não são diretamente visíveis, vai ter que ser adaptado a estas estruturas. Atualmente, a ressonância magnética ainda vê de forma imperfeita determinadas cartilagens, as estruturas situadas na proximidade imediata de material metálico ou órgãos móveis. A antena que capta o sinal envolve a estrutura a examinar. Este fator faz com que seja possível examinar de forma detalhada apenas uma zona anatómica limitada. A IRM é menos global que o raio-x. As sequências de ressonância magnética, excetuando determinadas muito particulares, duram alguns minutos. Um mínimo de mobilidade é, portanto, requerido, o que pode, em certos casos, ser impossível para as sequências de ressonância magnética, em que temos que estar quietos e a sequência vai sendo feita. Indicações absolutas. Estruturas que apenas podem ser estudadas através da ressonância magnética, e temos aqui espinal, medula e os seus envolventes, o cérebro, o ouvido interno, a medula óssea, determinadas explorações vasculares sem meios de contraste, tumores, determinados músculos, tendões ou regiões do aparelho motor inacessíveis por ecografia. Isto é muitas vezes o que acontece, vocês quando se lesionam ou se lesionarem um joelho, um tornozelo, um cotovelo, um ombro, uma coisa assim, primeiro fazem uma eco, depois se não for possível na eco, o que fazem é ir à ressonância e aí sim vão ter todo o detalhe. As indicações relativas às estruturas de ressonância magnética estuda bem. As estruturas que a ressonância magnética estuda bem, mas que podemos igualmente observar através destas técnicas: articulações, músculos e outros, vísceras abdominais e pélvicas, os vasos, mediastino, o coração, o aparelho urinário, otorrinolaringologia e também outros, e também os tumores, que também conseguem ser vistos, por exemplo, em raio-x. A possibilidade de estudar uma mesma estrutura com a ajuda de sequências diferentes, T1, T2 e outras, explica toda a riqueza da ressonância magnética. De acordo com a forma como se apresenta um tecido sobre as diferentes sequências, é possível deduzir ou pelo menos se aproximar da sua natureza. E, portanto, regra geral, quanto maior a mobilidade dos prótons, pouco ligados ao ambiente, exemplo papel, maior a intensidade do sinal que eles emitem. Quanto menor for a sua mobilidade, encerrados em redes cristalinas ou em estruturas fibrosas, menor a intensidade do sinal, ossos, tendões, ligamentos, aponevroses, etc. E, portanto, vão haver sinais diferentes, com contrastes diferentes e com sequências diferentes, e tudo isto misturado nós conseguimos tirar mais detalhe, melhores sequências e melhor definição das imagens e mais detalhes para os nossos exames. Por isso vamos ver aqui o princípio de utilização das sequências. Aqui vocês vão perceber melhor isto que eu estou a dizer. Temos T1 e T2 de um joelho normal. E temos osso, medula, tendão, ligamento, cartilagem e líquido. E temos aqui os sítios onde estão estes tecidos todos. E usando sequências diferentes, reparem que as cores mudam e realçam detalhes de maneira diferente. Por exemplo, aqui o 6 não se vê muito bem, o líquido, mas aqui em T2 já se vê melhor. Enquanto que, por exemplo, nós temos aqui o 5, aqui não se vê tão bem, aqui já se vê melhor. O 4 aqui tem outro contraste, aqui não tem, que é o ligamento, pronto, e por aí afora. E, portanto, estas estruturas, o que vai acontecer é que, desta semiologia, o médico deduz o caráter normal ou patológico das estruturas, ou seja, conforme ele vê nas duas sequências, ele vai perceber o que é que está a acontecer e o que é que está bem e o que é que está errado. Arrisca-se de encontrar este termo no seu relatório da IRM. O que é um artefacto? E, portanto, isto é agora a definição do que é um artefacto. É uma imagem que não tem realidade física, uma falsa imagem criada pela ressonância magnética. A complexidade da técnica e da ressonância magnética está na origem de múltiplos artefactos que existem igualmente em menor escala nas outras técnicas de imagiologia. Mas o artefacto pode não ser só um elemento que a gente encontra lá dentro, como vimos há bocado. Pode ser outra coisa. Então, um artefacto, temos aqui um corte IRM de um tornozelo, mostra um tendão, certo? Este tendão normal devia ser preto.
Numa das suas partes, cabeça das setas, este tendão aparece parcialmente branco. Está aqui assim, ok? Está aqui a aparecer mais branco do que aqui. Aqui é preto, mas aqui ele está a aparecer branco. Este artefacto, chamado ângulo mágico, associa ao facto desta porção do tendão fazer um determinado ângulo com o eixo do ímã, a não confundir com uma lesão. Ou seja, este artefacto não foi causado por um objeto estranho, mas foi causado sim por uma limitação da técnica em que, quando nós metemos o tornozelo num determinado ângulo, com o campo vai criar uma imagem branca onde devia aparecer o preto. E então isto é o que acontece quando este tendão está a fazer um determinado ângulo, e isto, se for uma pessoa que não é muito experiente, pode achar que há aqui qualquer coisa. Uma pessoa que já com alguma experiência já vai dizer, ok, vamos rodar o pé e ver o que é que acontece. Ou então dizem, olha, roda o pé um bocadinho para a direita ou para a esquerda e vamos ver o que é que acontece. E ao rodar, vamos mudar o ângulo com o campo e já podemos averiguar se ele fica todo preto ou se fica branco. O que é o gadolínio? O gadolínio é a substância de contraste mais utilizada na ressonância magnética, sendo os outros à base de ferro ou de magnésio. É uma terra rara, dotada de fortes propriedades ferromagnéticas. Modifica as características magnéticas dos tecidos, acelerando o seu tempo de relaxamento T1, ou seja, o seu comportamento na ressonância magnética. Então, como há este aceleramento, a energia que recebe a máquina para depois fazer a imagem é diferente, e isso depois dá outro tipo de contraste. O gadolínio pode ser injetado no sangue por via intravenosa. Ele melhora o sinal dos vasos e dos tecidos vascularizados, ou numa articulação chamada artro-IRM. As principais indicações de uma injeção intravenosa de gadolínio são o diagnóstico de lesões cerebrais, da espinal medula, dos ossos, das partes moles, das vísceras, fígado, por exemplo, angiografia por ressonância magnética e o realçar das características vasculares de um tecido em múltiplas circunstâncias. Mesmo que o gadolínio seja, de forma geral, muito bem tolerado, alguns efeitos adversos muito raros foram reportados. Isto foi no início da aula falei, que íamos ver mais tarde outros problemas que a ressonância magnética podia ter devido às substâncias de contraste, e são estas: as reações alérgicas, náuseas, vômitos, excepcionalmente choques anafiláticos e crises convulsivas. Portanto, isto não é nenhuma surpresa. Qualquer substância que vocês metam no vosso corpo, que não seja natural ao vosso corpo, ele pode vir a reagir destas maneiras. Claro que estes dois últimos são muito mais raros, né, felizmente, mas pode acontecer. Tal como pode acontecer isto com o tipo de substância que vocês injetem no vosso corpo, ou que ingiram, ou que de alguma maneira vá parar dentro do vosso corpo, pode haver sempre este tipo de reações que nunca são bem-vindas, mas a verdade é que probabilisticamente ou estatisticamente falando pode acontecer, apesar de ser uma probabilidade bastante baixa. Ora, vamos ver uma aplicação do gadolínio. 2 pacientes, cada um com uma massa num pé, situada à frente e por fora do tornozelo, outro sobre o dedo grande B. As duas massas aparecem em hipossinal, as sombras, em T1, e a massa B, no centro mais preto, em hipersinal, brancas, em T2. Ora, vamos cá ver. Ora bem, A, T1, T2, T1 mais gadolínio. E em B, T1, T2 e T1 mais gadolínio. E reparem que T1 e T1 aqui estão escuros, T2 a coisa ficou mais branquinha, e com o gadolínio esta ficou branca e esta ficou escura. Pronto. E uma pessoa não percebe nada do assunto, chega aqui e diz ok, e o que é que isto quer dizer? E é isso que nós vamos ver agora. Um especialista neste tipo de exames vai chegar aqui e vai dizer: após a injeção intravenosa de gadolínio, a parte central da massa A torna-se branca. Ela leva ao contraste, sendo, portanto, vascularizada, ou seja, aquela parte fica branca, significa que está lá a passar o gadolínio, portanto, há vasos ali. A massa B tem uma parede que o leva ao contraste, mas o seu centro permanece preto, não vascularizado. Portanto, a massa A é um tumor e a massa B é líquida, um simples bursite sem gravidade. E, portanto, isto é um dos exemplos que nós podemos tirar usando o contraste e a sua análise e posteriormente, o diagnóstico que se pode ser retirado da injeção do gadolínio na ressonância.
Uma artro-IRM com gadolínio, por que fazer uma? Para realçar os detalhes anatómicos que não são visíveis ou suficientemente visíveis numa ressonância simples. A cartilagem, os corpos estranhos intra-articulares, a sinovial, os ligamentos, determinados tendões e por aí afora. E, portanto, como é que se faz? Injeta-se, em geral, sobre escopia, ou seja, com imagem em tempo real do exame, injeta-se lá dentro um pouco de produto de contraste iodado e de gadolínio na articulação a ajustar. Fazem-se alguns disparos da artrografia, seguidos de uma ressonância magnética. E temos aqui as consequências, ou seja, o estudo do ombro na instabilidade das lesões dos tendões da coifa dos rotadores, do joelho, cartilagem e do tornozelo. Aqui temos uma ressonância magnética do ombro e temos o gadolínio aqui em branco, que nos mostra que existe aqui alguns espaços em branco e são os exames que nós podemos ter para uma ressonância magnética. E, portanto, chegamos ao fim desta aula, a ressonância magnética. Espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas, por favor, deixem nos comentários, ou se tiverem sugestões, por favor, também deixem nos comentários. Já sabem, gosto, subscrevam, sininho também já agora, e até um próximo vídeo, ok? Até lá, obrigado.